rapaziada, eu sou o Iago e estamos começando o 6º episódio do OVNI. No primeiro episódio da série, eu trouxe o disco do Cartola para falar sobre a capa e a influência dela em outras artes e releituras. E nesse episódio, eu volto a falar sobre a parte visual do disco. O escolhido da vez foi o Abbey Road dos Beatles, um disco que tem uma capa icônica e mundialmente famosa, e eu vou contar para vocês um pouco da história dela, algumas curiosidades e a sua influência na cultura pop, entre desenhos animados, HQs e jogos de videogame. Então, bora pro vídeo. Conhecidos como o melhor e mais bem-sucedido grupo da era do rock, a história começa em 1957, quando John Lennon, aos 16 anos, formou um grupo de skiffle chamado inicialmente de Black Jacks, com alguns amigos do colegial em Liverpool. Skiffle é um estilo de música que consiste em um tipo de folk com influências de jazz e blues. Meses depois, no mesmo ano, Paul McCartney, que na época tinha 15 anos, veio a fazer parte do grupo. No ano seguinte, em 1958, acontece a entrada de George Harrison, através de sua amizade com Paul. E até 1960, a banda teve alguns outros nomes antes de definirem o nome The Beatles. Além dos 3 integrantes principais citados, alguns outros músicos passaram pela banda até 1962, quando aconteceu a saída do baterista Pete Best, que foi substituído por Ringo Starr, definindo assim a formação dos 4 músicos que conhecemos. E também foi o ano que aconteceu a primeira sessão de gravação da banda no Abbey Road Studios da EMI, em Londres. Nesse período de 60 a 62, a banda viveu entre Liverpool, na Inglaterra, e Hamburgo, na Alemanha, e em 64 apareceram pela primeira vez na TV norte-americana, no programa Ed Sullivan Show, com a média de 73 milhões de espectadores, onde começaram a expandir o alcance das suas músicas para fora da Europa, indo pela primeira vez para Nova York, nos Estados Unidos, onde foram recebidos por cerca de 3 mil pessoas, dando início ao que conhecemos como a invasão britânica. De 1960 até hoje, a banda coleciona diversos títulos de alta relevância na indústria da música, e são muitos mesmo, e também possui uma discografia de grande sucesso mundial, com alguns discos como Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Yellow Submarine e outros. A maioria deles gravado também no Abbey Road Studios, que é o lugar que nos leva ao conteúdo principal desse vídeo, com o disco que leva o seu nome, e agora eu vou falar um pouco sobre ele. Abbey Road é como se chama a rua de Londres onde fica situado o estúdio, por isso o mesmo leva esse nome. E é também o título do 12º disco dos Beatles, mais precisamente o penúltimo disco da carreira deles antes da separação da banda. Lançado em 26 de setembro de 1969, Abbey Road foi produzido e orquestrado por George Martin para a Apple Records, e a ficha técnica conta com Geoff Emerick e Philip MacDonald como engenheiros de áudio, Alan Parsons como assistente e Tony Banks como operador de fitas. Trabalhos esses que são extremamente importantes para a existência de qualquer obra musical que ouvimos. O álbum é considerado um dos melhores do grupo e está na lista de 200 álbuns definitivos do Rock and Roll Hall of Fame, contendo a faixa Something, que diferente da maioria, foi escrita por Harrison, e não por McCartney ou John Lennon, e que foi considerada pela revista Time a melhor música do disco, e a segunda música mais interpretada do mundo, ficando atrás somente da Yesterday, que também é dos Beatles. O disco também foi marcado pelo uso de novos recursos tecnológicos que estavam surgindo na época, como por exemplo o uso dos sintetizadores Moog, e foi o primeiro álbum dos Beatles a ser lançado somente em estéreo e não em mono, como era de costume até então. Além disso, é considerado o disco com a melhor pós-produção, o que rendeu até um prêmio Grammy para os engenheiros de áudio. Mas não foram só as músicas ou a qualidade sonora que marcaram o álbum. Sua capa ficou mundialmente famosa e tão conhecida quanto, se não até mais, do que as próprias músicas. Mesmo quem não conhece direito as canções dos Beatles, com certeza conhece essa capa ou alguma releitura dela. Mas, para além da imagem, vocês conhecem a sua história? Essa foto é cheia de curiosidades que a tornam ainda mais peculiar. E agora eu vou contar algumas para vocês. A foto foi tirada em 8 de agosto de 1969, 18 dias antes do lançamento do disco. A sessão de fotos para a capa durou nada mais, nada menos do que 10 minutos, que foi o tempo concedido ao fotógrafo Ian Macmillan pela Prefeitura de Londres, e um policial ficou ali segurando o trânsito durante esse tempo para que a foto fosse feita. Ao todo, foram tiradas 6 fotos da banda atravessando a rua para que fosse selecionada a que conhecemos hoje. A foto foi escolhida por Paul McCartney, que é o único na imagem com os passos trocados, descalço e segurando um cigarro.
o que gerou inúmeras teorias da conspiração sobre Paul estar morto ou ser um presságio de sua morte, mensagens subliminares, dentre outras coisas. Tudo desmentido por ele anos depois, que inclusive em 93 lançou um álbum solo chamado Paul is Live, título contrário ao que foi dado para a teoria, Paul is Dead, onde ele faz diversas provocações sobre o assunto no decorrer das músicas. A placa do Fusca que aparece na foto da capa foi roubada várias vezes do automóvel, que pertencia a um morador de um dos prédios da rua. Em 1986, ele foi vendido por 2.530 libras em um leilão, e em 2001 foi colocado para exposição em um museu. Desde 2011 foi instalada uma webcam no local onde podemos ver o movimento da rua em tempo real, e às vezes até alguns motoristas estressados com os turistas tirando fotos por lá. É isso mesmo, guys. O site se chama Earthcam, e se você quiser, assim que acabar esse vídeo, você pode acessar lá que você vai ver o que está rolando na Abbey Road agora, ao vivo. E por último, essa lendária faixa de pedestres foi declarada como patrimônio de interesse especial oficial do Reino Unido. Além dessas que eu acabei de citar, uma outra curiosidade é a quantidade de releituras e homenagens feitas dessa capa, principalmente na cultura pop. Bora conferir algumas? A banda Red Hot Chili Peppers fez uma releitura da capa no The Abbey Road EP, lançado em 1988, como forma de divulgar o trabalho da banda norte-americana no Reino Unido. Na quinta temporada dos Simpsons, os Beatles foram homenageados em um episódio com diversas referências e a participação de George Harrison, que dublou a si mesmo. Uma das homenagens foi uma releitura da capa em um suposto disco de uma banda que Homer fez parte. Anos depois, em 2002, quando a série chegava à sua 14ª temporada, os Simpsons voltam a homenagear a capa de Abbey Road, mas dessa vez na capa da revista Rolling Stones. Existe uma série de coletâneas musicais da turma do Peanuts, chamada Snoopy's Classics on Toys, que é composta por canções regravadas em instrumentos infantis, destinada aos baixinhos. Dentre os volumes que incluem músicas de Natal e jazz, tem um álbum dedicado aos Beatles, cuja capa assinada pelo próprio Carlos Schulz presta homenagem ao Abbey Road. O jogo Earthbound, de Super Nintendo, também prestou sua homenagem à capa desse disco. O clássico RPG é um ícone da cultura cult até hoje, devido à qualidade da sua gameplay, às sátiras divertidas e inteligentes da cultura norte-americana e às suas inúmeras referências aos Beatles, que vão além de Abbey Road, com nomes de personagens, charadas e o submarino amarelo que aparece em uma dungeon. Além de Earthbound, encontramos referências aos Beatles nos jogos Star Fox 64, Tardes Tennis, No More Heroes, no primeiro Call of Duty Black Ops, e além do jogo oficial da própria banda, e a capa do Abbey Road também foi homenageada pela Turma da Mônica, Turma do Penadinho, várias vezes pela Marvel, As Aventuras de Tintin, Asterix e Obelix, Os Caça-Fantasmas, Meninas Superpoderosas, Mario Bros, Vila Sésamo, até My Little Pony fez a sua referência a Abbey Road. E essa lista não para por aí, na verdade ela é gigantesca e nem daria para falar tudo nesse vídeo, mas vocês podem procurar na internet e nas bibliotecas que vocês vão achar bastante coisa legal. E assim encerramos o nosso 6º episódio, espero que tenham gostado. Comenta aí qual a sua releitura da capa favorita ou a sua música favorita do disco. Ativa o sininho do canal para não perder os próximos vídeos e não deixa de vir aqui visitar o CCSP, certo? Tamo junto, até a próxima. E para o PP.